Shalom, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pregador Logos. Eu sou o irmão Romulo Carvalho. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar escutando essa mensagem, então já fica meu cumprimento para vocês. Hoje traremos mais uma mensagem para a edificação nossa, para um alerta nosso, já o que estamos vivendo, tempos difíceis, sinais se cumprindo. Não vou falar sobre isso, existem muitos canais, muitos pregadores falando sobre o assunto, e meu foco aqui é preocupação com o hoje, com o agora. Como assim, irmão Romulo? Vemos muitos canais hoje, não só no YouTube, como nas outras plataformas, falando sobre a escatologia, sobre os finais dos tempos, enfim. Então não quero me atentar sobre isso. Por que o agora? Por que o agora, o já, esse momento? Amados, muitos se preocupam com o futuro, com daqui a 1, 2, 5 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Entendam, não sou contra nós fazermos planos para o futuro. Não, muito pelo contrário. Porém, a minha vida espiritual, ela tem que estar alinhada com Deus o tempo todo. O tempo todo. Porque a gente nunca sabe a hora da nossa partida. Já falei isso aqui outras vezes, em outras mensagens, e torno a trazer hoje. Então o tema da mensagem hoje, o meu plantio. Como assim, irmão Romulo? Temos visto muitas zombarias, vídeos, que supostamente engraçados, mas fazendo blasfêmias com as coisas de Deus, brincando com as coisas espirituais, com as coisas sérias, com as coisas de Deus. Então, o que eu estou plantando na minha vida espiritual hoje? O que eu planto no meu dia a dia? Eu sou um cristão, um servo de Cristo que arruma briga, intriga com todo mundo? Isso não é o correto. Também já falei sobre isso. Então vamos focar na mensagem para a gente não demorar muito. Antes de mais nada, hoje parabenizar as damas, as mulheres, pelo Dia Internacional da Mulher. Parabéns aí, um alerta também para vocês se focarem na sua vida espiritual. Amém? Porque muitas vezes vocês são um alicerce da casa na vida espiritual, no que se diz na vida espiritual. Então tenham zelo com as coisas do Senhor. Amém? Então vamos lá. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Eu vou ler na versão que eu costumo usar e depois vou ler na versão que os irmãos têm em casa. Repetindo, Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Que diz assim: Não se iludam, ninguém faz Deus de bobo. A pessoa colhe o que semeia. Quem continua a semear no campo da velha natureza, da carne, a fim de cumprir suas exigências, posteriormente colherá destruição. Mas quem semeia no campo do Espírito, Espírito com letra maiúscula, referente ao Espírito Santo de Deus, colherá do Espírito, o mesmo Espírito, o Espírito Santo, para a vida eterna. Vou ler na versão que os irmãos têm em casa. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção, ou decomposição também pode ser, tá bom? Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que eu tenho plantado hoje na minha vida espiritual? O que você tem plantado na sua vida espiritual? O que nós temos plantado? Como é a minha vida espiritual? Não adianta eu orar em amor e ter ódio no coração do meu irmão, da minha irmã em Cristo, ou de um vizinho, de um colega de trabalho, não importa. A partir do momento que entra ódio, eu já não estou semeando pelo Espírito de Deus, eu estou semeando na própria carne. Então não se iludam, não brinque com as coisas de Deus. Amém? É o que eu falo hoje em dia, existem muitas postagens, zombarias, coisas de Deus, fazem coisas com brincadeira, como coisa corriqueira. Mas cuidado, irmãos, o que você está semeando. Amém? 1 Timóteo capítulo 5, versículos 24 e 25. 1 Timóteo 5, 24 e 25, que diz:
Os pecados de algumas pessoas são evidentes e seguem adiante delas para o julgamento, mas os pecados de outros se seguem mais tarde. Da mesma forma, as boas obras são evidentes e, ainda que não sejam, não podem permanecer ocultas. Se eu planto goiaba, eu vou colher goiaba. Se eu planto manga, eu vou colher manga. Eu não posso plantar goiaba e querer colher manga, ou vice-versa. Por que essa breve ilustração? Como aqui diz, o pecado de algumas pessoas são evidentes e seguem adiante delas para o julgamento, mas os pecados de outros se seguem mais tarde. Entenda como assim, irmão Romulo? Se eu planto uma verdura, eu não sou agricultor, não estudei para isso, enfim. Mas só para você entender, né, essa breve ilustração. Se eu planto uma verdura, um alface, um tomate, sei lá, uma couve, eu posso colher em um mês, né, um mês e meio, enfim, 2 meses, 3 meses. Não sei o tempo de plantio de uma delas. Estou só exemplificando. Agora, se eu planto, né, sei lá, uma árvore, uma goiaba, de repente eu vou começar a colher a primeira goiaba com 2 anos, 3 anos, 5 anos, enfim. Perdoe, irmão, não vou falar o tempo exato de cada plantio, porque não estudei agronomia, agricultura, nada disso, não sou formado na área. Então, só para título de exemplo. Amém? Então, esse texto diz, o pecado de algumas pessoas são manifestos para o julgamento, quase que de imediato. Porém, o de outros se manifesta mais tarde. O que você tem plantado? Assim como a justiça, assim como as boas obras, como aqui diz, né? Da mesma forma, as boas obras são evidentes, e ainda que não sejam, não podem permanecer ocultas. Ou seja, ainda que uma pessoa comece a fazer boas obras, e ela nunca leve aquilo adiante, mas uma hora se manifesta. Uma hora vai chegar com as mesmas pessoas, poxa, fulano é um cara legal, fulano é um cara bacana, pô, fez isso, fez aquilo outro. Enfim, vou ler na versão que os irmãos estão acostumados. O pecado de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte, também as boas obras, antecipadamente, se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Da mesma forma, né, essa boa obra, ela uma hora vai se manifestar, assim como o pecado. Então não adianta, irmão, você achar que está pecando, vai viver em pecado e vai estar tudo bem. Porque nem que você consiga esconder dos homens, você não esconde de Deus, como eu li no primeiro versículo, no primeiro texto de Gálatas. De Deus não se zomba. Ninguém engana Deus. Aí muitos podem falar, mas Deus é amor, mas Deus também é justiça. Eu não posso falar do amor de Deus sem falar da justiça de Deus. Elas andam juntas. Deus é amor, mas Ele é justo. Então, se você planta algo ruim, você vai colher algo ruim. Se você planta algo bom, ainda que não seja notório logo de início, mas elas serão manifestas. E Deus, que é o galardoador de todos, vai abençoar a sua vida. Então não se iluda, irmão, não se engane. Você pode enganar, encobrir, encobertar de qualquer pessoa, mas do justo juiz que é Deus, Adonai Elohim, jamais. Ele é conhecedor de todas as coisas, por isso que ele é onisciente. Então você não engana Deus. Então cuidado com o que você tem plantado. Cuidado com as sementes que você tem lançado, com a sua vida diária com Deus. Cuidado, muito cuidado. Fico alerta, a mensagem hoje é para alertar. Porque se fala muito nos finais dos tempos. Mas e o agora? A gente tem que pensar no agora, como eu preguei há um tempo atrás aqui. Você tem aquele texto de Lucas que diz: louco, esta noite te pedirão tua alma. O que tens preparado para quem será? Amém? E para encerrar a mensagem de hoje, bem curta, bem rápida mesmo, é um alerta para você refletir. E os textos vão ficar descritos aqui. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo do 28 ao 31, que diz assim, preste bastante atenção, um texto longo, mas preste bastante atenção. Hebreus capítulo 10, versículo 28 ao versículo 31, que diz: quem desconsiderasse a Torá de Moisés, ou a lei de Moisés,
era morto sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Pense agora quão mais severa será a punição merecida pela pessoa que pisar o Filho de Deus e tratar como algo comum o sangue da nova aliança, ou seja, o sangue do Senhor Jesus, que o fez santo, e insultar o Espírito Santo, com letra maiúscula, doador da graça divina. Pois aquele que conhecemos é quem disse: a vingança é minha responsabilidade, eu retribuirei. Isso Deus falando. E também Adonai julgará o seu povo. É uma coisa terrível cair na mão do Deus vivo. Vou ler na versão que os irmãos conhecem. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severos castigos julgais vós, será considerado digno daquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então entenda, amados, eu não posso falar de amor de Deus sem falar da sua justiça. São 2 pilares que andam juntos. Ah, porque Deus é amor, eu posso fazer qualquer coisa. Eu acabei de ler o texto que você não pode. Eu acabei de ler um texto dizendo que você não pode viver em pecado. Ah, é só um pecadinho, Deus depois me perdoa. Amados, quando o pecado não nos incomoda mais, é que estamos de braço dado com Ele, estamos longe de Deus. Com a boca proferimos a Deus, mas que o nosso coração está longe dEle. A nossa alma está longe dEle. Eu não posso ficar satisfeito com algo errado. Entenda? Entende? A profundidade, a grandiosidade da vida espiritual. Deus não anda de mão dada com o mundo. A Bíblia fala que aquele que se torna amigo do mundo se torna-se inimigo de Deus. Então eu não posso estar no oba-oba do mundo, né, o evangelho coach, que ensina um montão de coisa menos a verdade do evangelho. Ah, você é vencedor. E tua vida espiritual? O que eles pregam para você? Eu estou falando aqui a verdade do evangelho. Não podemos brincar com a nossa vida espiritual. Não podemos brincar nem sequer uma fração de segundo com a nossa vida espiritual. Porque é muito sério. É muito sério, amados. Depois que a gente parte daqui, é eterno. Não tem volta. Seja para a glória, seja para a perdição. Eterno. Para o juízo eterno. Então eu trouxe essa mensagem aqui hoje. Pô, irmão, você está sendo forte. É a palavra de Deus, é o evangelho que tem que ser pregado hoje. Que tem sido esquecido por muitos há muito tempo. Não quero criticar ninguém não, irmãos. Mas Deus colocou esse desejo de pregar aqui para vocês, falar a verdade. Falar aquilo que as pessoas não estão preocupadas mais hoje. Acha que tudo é normal. A igreja quer se tornar igual a antiga Babilônia e não pode. Tem que ser diferente. Tem que ser diferente, amados. Então pense na sua vida espiritual. Pense no seu agora. Se arrependa. O arrependimento, quando se fala de arrependimento, a palavra de Deus é mudança de alvo. Se eu seguia por aqui e sei que é errado, opa, peraí. Primeiro que você se arrepende do profundo da tua alma e do teu coração, você vai abandonar aquilo e vai tomar outro rumo. Quando se fala em arrependimento, é mudança de alvo, mudança de vida. E eu tenho que ter essa consciência todos os dias. A todo momento. Como eu sempre falo aqui no canal, é desde a hora que a gente levanta até a hora que vai dormir. Nem que a gente tem que matar um leão, 2, 10, 15, 50, 500 por dia, a gente vai ter que fazer. Em prol da nossa salvação.
A minha vida, a minha salvação é pessoal. Eu só posso orientá-los. Mas cada um dará conta de si e cada um colherá aquilo que plantou. Eu vou colher aquilo que eu plantei e não que outra pessoa plantou. Amém? Então que você possa ficar com essa mensagem, refletir. Porque o texto, o versículo 31 de Hebreus 10 diz: é uma coisa terrível, terrível, cair nas mãos do Deus vivo. Deus julgará o seu povo. E a palavra de Deus diz em um outro texto que o julgamento de Deus começará pela sua casa, pelo seu povo, melhor dizendo, perdão, por nós. Começará por nós. Então não pense, porque você está no tempo da graça, você tem direito de pecar, de viver pecando, viver errado, não. Porque o julgamento de Deus começará por nós. E o que você tem plantado? Qual tem sido o seu plantio hoje? A sua vida. Então é hora de arrependimento, irmãos. É hora de você meditar nessas mensagens, nesses textos que eu li aqui agora. Eu vou deixar escrito no canal. Que você possa meditar nessa palavra de hoje. E se você vive uma vida que não condiz com o evangelho do Messias, que você possa ir onde você está agora. Não importa se você está na condução, em sua casa, no seu trabalho. Que você tire um momento, nem que seja alguns minutos. Vá no banheiro, algum lugar reservado, enfim. E se prostre diante de Deus. Abaixe a cabeça se não puder se ajoelhar. Feche seus olhos, se conecta com o Todo-Poderoso. E se arrependa e confesse para Ele, de verdade. Para que venha tempo de refrigério sobre vossas vidas. Amém? Irei fazer uma oração. Feche seus olhos nesse momento. Senhor eterno e soberano Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Espírito Santo possa agora tocar em cada alma, cada vida, onde essa mensagem chegar agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do juízo do pecado, possa falar a cada alma, a cada coração nesse momento, Pai. Porque a Tua palavra, Senhor, é mais penetrante do que espada de dois gumes, que penetra a ponto de dividir almas e espíritos juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Pai, que a Tua palavra agora venha, Deus, surtir, fazer efeito, Deus, penetrar no mais profundo destas almas agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus, e que possa agora, Pai, mostrar a cada um, Pai, onde precisam se consertar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, onde cada um de nós, Pai, precisamos a cada dia nos posicionarmos diante de Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, toma cada vida em Tuas mãos, Pai. Abençoa cada uma dessas vidas, em nome do Senhor Jesus, e que haja, Deus, salvação, cura e libertação, pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus, e para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Amém. Louvado seja Deus, louvado seja o Teu nome, Pai. Graças te damos, Senhor. Aleluia. Amém. Amados, fica a mensagem desta noite, né? Você possa refletir nesses textos que foram mencionados aqui. Você pode ler e meditar na sua casa, com calma. Ouça essa mensagem 2, 3, 4, quantas vezes você achar necessário. Mas o Espírito, ele vai falar no teu coração, o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus vai falar no teu coração. Amém? E antes de encerrar, finalizar por hoje, né, convido você a deixar seu like, compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. Não fiz o convite antes do início da mensagem, né, como de costume, mas agora fica aí o convite para você, né? Compartilhe, deixe o seu like, se quiser, deixe um comentário. Amém? E antes de finalizar, né, estou aqui com a Bíblia Judaica completa, que eu iria, né, sorteá-la essa noite. Só que eu vou dar mais um prazozinho, porque não foram vendidos muitos números, e daqui a mais 2 semanas, né, eu vou estar finalizando. Independente de quanto tiver vendido a mais ou não, eu vou estar sorteando a Bíblia. Tá bom? Não estou com o calendário aqui à mão, né, mas você pode contar daqui a 2 semanas, em ser o sábado que vem, o outro estarei sorteando aqui a Bíblia Judaica completa, e aquele que for ganhador
né? Se mora distante, um pouco eu vou estar emitindo vou estar mandando pelo correio, e quem mora perto, for algum conhecido, eu vou estar levando em mãos. Amém? Peço perdão aos amados que estão na expectativa, que, né, o sorteio era hoje, mas como foram vendidos poucos números, amados, eu vou pedir uma paciência aos irmãos, que os irmãos me perdoem de coração, né? Coração, entendo a minha situação, mas é porque tem um propósito, que assim que eu sortear, e estou finalizando um projeto, né, eu vou estar divulgando aqui no canal. O projeto, por que eu estou sorteando essa Bíblia. Né? Não estou fazendo nenhuma, como é que eu posso dizer? Como não tem patrocinadores no canal ainda e tal, tudo mais, eu vou estar fazendo esse tipo de rifa assim para estar mandando para os irmãos. Amém? E assim que eu encerrar, provavelmente para outra semana, o projeto que eu estou fazendo, né, foi onde eu adquiri essa Bíblia para sortear para os irmãos, para rifar para os irmãos, eu vou estar falando o objetivo, né, para não sair, e depois eu explico com mais calmas. Peço que os irmãos me perdoem e entendam, e eu vou estar explicando, provavelmente no próximo sábado, o motivo de estar sorteando a Bíblia. Amém? Deus abençoe a todos, shalom, bom final de semana a todos, Deus abençoe a todos, um domingo abençoado.